Bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa manhã saudar a todos vocês na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter nessa manhã uma aula diferente, onde eu vou apresentar para vocês o estudo da lição que nós estamos estudando aos domingos. Nós vamos falar hoje, estudarmos hoje a lição de número 8, para baixo é para cima. Graças a Deus pelo arrependimento. É o tema da nossa aula de hoje. E a minha proposta é estudar com você essa lição hoje e desde já eu desafio você a preparar-se com caneta, papel, para poder fazer as suas anotações, tirar as suas dúvidas e quando você tiver dúvidas, que você possa anotar a sua dúvida, a sua pergunta e você pode entrar em contato comigo depois da aula e assim tirar todas as suas dúvidas naquilo que vamos conversar, ok? Nós vamos orar neste momento pedindo a direção de Deus para nós, pedindo cobertura espiritual diante de toda essa situação que temos vivido e passado, para que Deus seja conosco nessa manhã, nos abençoando nesta aula. Amém? Ó Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua palavra, Pai. Sabemos dessa situação toda que temos passado e que nós precisamos, ó Pai, aprender com o Senhor maneiras e formas de estudarmos e de continuarmos crescendo no conhecimento do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor abençoe a nossa sala de aula, como também todas as outras salas que os professores prepararam suas aulas e que os alunos possam crescer no conhecimento do Senhor e assim a nossa igreja, Pai, crescer cada vez mais na comunhão e no crescimento espiritual do conhecimento da Tua palavra, Pai. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, para que o Espírito do Senhor nos abra a mente, nos abra o coração para entendermos a Tua palavra e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, como nós falamos, nós vamos estudar a lição de número 8, para baixo é para cima, graças a Deus pelo arrependimento. O texto que nós vamos usar como base da nossa aula é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo de número 8. Eu vou fazer diferente. Eu vou ler o versículo 5 até o verso 11, porque é um contexto maior, onde vamos entender melhor a ideia e o pensamento do apóstolo Paulo, ok? Daquilo que ele vai tratar e aquilo que ele vai nos ensinar sobre arrependimento. Diz bem assim, ó, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 5 ao 11, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, a minha alegria. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocente neste assunto. Muito bem, o que Paulo está tratando aqui? Esses versos vêm mostrar para nós aqui quando Tito chega até Paulo trazendo notícias da igreja de Corinto. E Paulo, então, ele fica feliz, né, com as notícias, tanto que quando ele chega ali na cidade, né, ele fala que chegou na Macedônia e ele não teve nenhum alívio, teve provações, tribulações, temores por dentro, angústia, tudo mais. Então o consolo, o conforto que ele recebeu de Deus foi a chegada de Tito, trazendo notícias da igreja de Corinto. E que notícias eram essas?
do que estava acontecendo entre os irmãos. Eles estavam contristados, eles estavam tristes, porque Paulo foi muito severo com eles. Paulo escreveu uma carta e a gente vai perceber que essa carta ela não existe mais. Essa foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. E nós vamos ver isso, abrindo parênteses aqui, quando estudarmos sobre as cartas paulinas, tá? Numa oportunidade de estudo às quartas-feiras, nós vamos trabalhar as cartas paulinas. Fecha aspas aqui. Mas o que Paulo está tratando aqui é que ele foi muito severo, ele pegou pesado com aquele povo, com aquela igreja, porque eles estavam fazendo coisas que não condizia com o evangelho que Paulo havia pregado para eles. E aí Paulo falou que o arrependimento ou a tristeza que eles estavam sentindo, o contristar do coração pelas pesadas palavras de Paulo, era necessário para eles. Porque eles se arrependeram e aquela tristeza, segundo Deus, levou a eles a entender o que significa ser salvo por Deus e por meio de Cristo Jesus. E diante disso, então, tem essa mensagem para nós, que a vida de santificação, ela vem por meio desse entendimento que nós precisamos nos arrepender. Santidade, ela vem quando eu e você entendemos que temos que nos arrepender daquilo que cometemos e fazemos contra Deus em primeiro lugar. Muito bem, o que a lição quer nos ensinar sobre para baixo é para cima? Graças a Deus pelo arrependimento. Se os irmãos perceberem, o autor aqui na introdução, ele vai trabalhar a seguinte questão. Ele começa fazendo uma colocação, dizendo que normalmente o arrependimento é visto como algo negativo. Como assim, pastor? Para algumas pessoas, segundo o autor, eles olham para o arrependimento como algo que nos constrange, que é humilhante você ficar arrependido, você se arrepender daquilo que você fez. É humilhante você se encurvar no ato de se arrepender e pedir perdão. Eles acham isso humilhante. Só que a Bíblia, por outro lado, fala de arrependimento para a vida, ou seja, arrependimento para a salvação. É algo necessário. É algo muito necessário nos arrepender. Por isso que a Bíblia fala sobre o arrependimento, que é oportuno, que é necessário. Só que aí surge uma questão, que nós precisamos fazer essa pergunta. O que de fato é arrependimento? Você sabe o que é arrependimento? O que significa? Como que acontece esse arrependimento? O que de fato na prática é se arrepender dos pecados? Você sabe? Você já se arrependeu? Tem certeza? Então, o que eu quero ver com vocês, de modo claro, de modo prático, o que vem a ser esse arrependimento. Porque é exatamente isso que o autor da lição vai trabalhar e vai nos ensinar nessa manhã. Veja bem, na primeira parte da lição, o primeiro ponto, ele fala crescendo para cima e para baixo. Como assim, pastor? Crescendo para cima e para baixo. Por que o autor coloca esse título no primeiro ponto? Ele coloca isso porque a lição ela não fala de crescimento para cima, como nós somos acostumados a falar e a ouvir também, que temos que crescer para cima. Muito pelo contrário, essa lição aqui, ela fala de crescer para baixo. Que loucura é essa? Como entender isso? Como é que eu cresço para baixo? Como assim? É algo que todo cristão precisa aprender. Nós temos o hábito de falar de crescimento espiritual, mas o que nós temos que perceber é que só crescemos em direção a Cristo quando diminuímos, quando nos humilhamos, quando eu e você reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, que somos pecadores, que somos falhos e que somos totalmente dependentes de Deus. É isso que nós temos que entender. Então, quando o autor fala que eu e você, para crescermos para cima espiritualmente, precisamos nos humilhar e nos diminuir diante de Deus, é aquela fala de João Batista, quando ele diz bem assim, quando ele declarou: convém que ele cresça e que eu diminua, lá em João 3,30. Ou seja, entender que para eu crescer espiritualmente, eu preciso me humilhar, eu preciso me diminuir, eu preciso reconhecer que eu não sou a última cocada do pacote, eu não sou um super cristão espiritual, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu sou pecador,
Eu não sou tão competente como eu achava que era. Eu não sou tão bom como eu achava que era. Eu preciso reconhecer que eu tenho que me humilhar. Então, a vida de santidade é uma vida de crescimento para baixo o tempo todo, de reconhecer que somos pecadores e que nós temos que nos humilhar diante de um Deus santo como o nosso é. Ou seja, os cristãos são chamados a uma vida de contínuo arrependimento, como uma disciplina integral, entender isso constantemente, para uma vida santa e saudável, reconhecer que somos pecadores. Então, uma coisa que o autor coloca aqui que me chama a atenção é que ele diz que eu sei que nós nunca nos arrependermos tão frequentemente quanto deveríamos. Há muita gente que tem necessidade, que tem dificuldade de se arrepender, que acha que tudo que faz está certo. Tem gente que acha que tudo que fala está certo, que a maneira que ela age está certa. Nós temos que nos arrepender. Por isso que o autor trabalha isso nessa primeira parte. Crescendo para cima, mas crescendo para baixo. Para eu crescer, eu tenho que diminuir. Eu tenho que reconhecer e me humilhar. E aí então surge a grande pergunta da lição. Que aí você talvez esteja se perguntando. A grande pergunta que eu e você devemos fazer, possa ser que talvez você já tenha a resposta. Mas a nossa maior dificuldade é viver isso na prática. Por exemplo, a pergunta máxima aqui da lição é: o que é arrependimento? Essa é a grande pergunta. O que de fato é o arrependimento? Então, o que significa arrepender-se? Esse termo aqui é um termo que significa um termo pessoal e relacional. Implica em voltar ao que se estava fazendo antes de renunciar ao mau comportamento pelo qual a vida e os relacionamentos estavam sendo prejudicados. Ou seja, eu andava de um jeito, agora eu não ando mais. Na Bíblia, nós vamos perceber que a palavra de Deus, arrependimento, vai dizer que é um termo que indica o abandono daquelas atitudes que afrontam a Deus pelo envolvimento no que Ele odeia. Eu me envolver com coisas, ou eu me envolvia com coisas que Deus odeia e eu não me envolvo mais. Ou seja, arrependimento é mudar hábitos, arrependimento é mudar pensamentos, arrependimento é mudar atitudes, arrependimento é mudar pontos de vistas, arrependimento é mudar ponto de vista político, é mudar direção, é mudar comportamento na medida certa para deixar de lado o caminho errado e seguir o caminho certo. E aí então você pergunta: pastor, mas de forma prática, como que é isso? Como que é o arrependimento de forma prática? Então eu passo a te responder com alguns pontos da lição. Se não, vejamos. Arrependimento de forma prática é reconhecer a nossa desobediência e a nossa falha para com Deus. De forma prática. É você reconhecer que você é desobediente e que você é falho para com Deus. Isso que me chama a atenção é uma situação que parece fácil, mas não é. Parece, mas não é. Se você perceber, por exemplo, o exemplo de Davi, que após o adultério com Batseba, depois de cometer ali o assassinato do marido dela, Davi, ele disse para si mesmo que aquilo que ele estava fazendo era uma questão de privilégio real. Ele era rei. Ele estava tomando posse daquilo que ele tinha direito como rei. Ele poderia se deitar com qualquer mulher do seu reino. Ele achou que podia cometer qualquer coisa, qualquer atrocidade. E assim então ele achou que estava tudo bem espiritualmente. Só que, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele então cai em si. Quando nós lemos lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, ele foi repreendido por Natan. E ao ser repreendido, ele percebeu que havia ofendido a Deus. Ele reconheceu. Por isso que ele compõe o Salmo 51. E aí quando você lê o Salmo 51, você vai perceber que ele, no Salmo 51,
Abra lá a sua Bíblia no Salmo 51 para você poder me acompanhar alguns versos desse salmo, onde mostra essa ação do reconhecimento da desobediência e da falha para com Deus de Davi. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece que ele havia pecado contra Deus. Então, arrependimento é isso. O verdadeiro arrependimento só começa quando a pessoa ela transpõe o que a Bíblia vê como auto-engano. Não adianta eu me auto-enganar, achar que eu estou certo naquilo que eu tenho falado, achar que eu estou certo naquilo que eu tenho feito. Se a Bíblia diz que é pecado eu falar dessa forma, é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado eu agir dessa forma, é pecado. Eu não tenho que me auto-enganar, achar, não, eu estou fazendo isso porque é meu direito, não. O teu direito termina quando a Bíblia diz que aquilo que você fala ou faz é pecado. E aí você afronta Deus se você continuar assim. Por isso reconheça. O arrependimento verdadeiro, na prática, é o reconhecimento da desobediência e falha para com Deus. Outra coisa que o autor vai colocar aqui sobre arrependimento é que o arrependimento na prática é um remorso pela desonra causada a Deus. Remorso. Isso é o que nós chamamos da marca de um coração contrito. Quando nós lemos aqui no verso 17 do Salmo 51, ele diz bem assim, Davi: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, é um remorso, mas não é um remorso apenas de lágrimas, não é só você chorar, não. Muito mais do que isso, o cristão ele sente contrição pelo pecado, como aconteceu com Davi. Ele sentiu a contrição porque ele percebeu a desonra, a falta de amor que ele teve para com Deus. O remorso contrito aqui, querido, quando nós falamos de momento de contrição, o momento de pecado na igreja, que brota aqui de um coração ou de um sentimento de ter insultado a bondade e o amor de Deus. É isso que é o exemplo da história de Davi aqui. É você ter esse sentimento de contrição. É você reconhecer: ó Deus, eu falhei, Pai. Eu errei. O Senhor tem sido tão bom para comigo. O Senhor tem sido tão generoso, o Senhor tem me dado tudo, o Senhor tem me dado saúde, casa, família, emprego, o Senhor tem sido bondoso, me permitido viver dia após dia, não tem me consumido pelos meus pecados, e eu falho. É isso que é contrição, é isso que é você sentir-se essa tristeza segundo Deus que produz arrependimento. É isso que é arrependimento, é uma contrição verdadeira. E aí então, depois que você reconhece a sua desobediência e falha para com Deus, depois que você tem esse remorso pela desonra causada a Deus, você então, segundo o autor da lição, ele mostra que o arrependimento verdadeiro na prática é você pedir o perdão divino e a purificação e ajuda para vencer o pecado. O exemplo clássico desse pedido encontra-se na oração da confissão de Davi, quando ele diz aqui no versículo 7, ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Ele diz aqui no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulsa da tua presença e nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha o que ele pede para Deus. Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação, Pai. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi reconhece isso. É por isso que você tem que pedir a Deus: dê-me força, Pai, para vencer esse pecado, para vencer isso que eu tenho feito que desagrada ao Senhor, Pai. Me ajuda a vencer, me dê um espírito inabalável. É você pedir perdão a Deus. É isso que é arrependimento. Arrependimento, segundo o autor, na prática, é renúncia dos pecados, procurando manter-se limpo.
quando João Batista, ele disse aquela elite dos religiosos ali, dos oficiais de Israel: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista quis dizer com isso? Quando ele fala produzir frutos dignos de arrependimento, ele estava chamando os seus membros a uma mudança de direção, ou seja, uma atitude de fato. O que são frutos de arrependimento? Já parou para pensar nisso? O que são frutos de arrependimento? Frutos de arrependimento, quando a Bíblia fala de disciplina eclesiástica e também a nossa Constituição, ela fala que a gente disciplina para que a pessoa possa produzir frutos de arrependimento. A disciplina visa isso, que a pessoa reconheça e produza frutos de arrependimento. O que são frutos de arrependimento? São atitudes concernentes ao sentimento de remorso, de perdão que a pessoa sentiu. Eu pedi perdão a Deus, eu estou mudado, eu quero mudar. Então mostra na prática suas atitudes. As suas atitudes concernentes a esse pedido, que são frutos de arrependimento. É isso que nós temos que pedir a Deus. É renúncia. É renunciar aos pecados. É pedir perdão a Deus. A última coisa que o autor coloca aqui sobre o que vem a ser arrependimento. Arrependimento na prática, queridos irmãos, é você ter a sua visão clara da restituição necessária. Como assim, pastor? Isso me lembra Zaqueu. Quando Zaqueu se converteu, quando Jesus o encontrou e disse que iria na tua casa, em sua casa, Zaqueu ali, ele disse que restituiria 4 vezes mais a quem ele defraudou. Ou seja, se ele houvesse roubado uma ovelha, ele daria 4 vezes mais. 4 ovelhas para cada pessoa que ele roubou uma. Ele então, o arrependimento é uma restituição necessária. Assim, nós entendemos, segundo o autor da lição, que arrependimento ou arrepender-se é você discernir a perversidade, a insensatez e a culpa do que se fez. Isso é arrependimento. É você discernir a perversidade. Eu falei o que eu não devia. Eu me comportei perversamente. Eu fui insensato naquilo que eu fiz. A culpa é minha. É reconhecer a sua, não é jogar a culpa nos outros. Não é falar, não, eu errei porque fulano fez isso. Eu errei porque ciclano fez aquilo. Não, é reconhecer, a culpa é tua. Você fez porque você foi insensato. Você falou porque você foi perverso. Você fez aquilo de maldade no coração. Porque o teu coração é mau. Então nós temos que reconhecer isso. É discernir. Isso é arrepender-se. Arrepender-se é desejar o perdão. É abandonar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. É isso que é arrepender-se. É decidir pedir perdão e poder para mudar. Pai, me ajuda a mudar, Pai. Peça perdão a Deus. Peça força para Deus para mudar as suas atitudes. Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser evangélico ou ser cristão. De Deus não se zomba. Só os loucos zombam do pecado, diz a palavra de Deus. Por isso eu tenho que ter discernimento, reconhecer que eu sou pecador e dirigir-se a Deus de maneira certa e demonstrar pelo meu testemunho que realmente eu mudei de vida. Isso é arrependimento verdadeiro. Então, se alguém perguntar o que é arrependimento na prática, você precisa ter isso em mente. Anote aí: reconhecimento de desobediência e falha para com Deus, um remorso pela desonra causada a Deus, é pedir perdão a Deus e purificação e ajuda, é renunciar aos seus pecados procurando manter-se limpo, e é uma restituição necessária. Restituir, voltar-se para Deus de maneira plena e genuína. Tanto que o autor coloca aqui sobre o arrependimento contínuo. Ele diz que nós temos que viver isso continuamente. Não é só um momento, não é só uma vez. Por isso que há uma necessidade de todos os dias você orar, todo momento, reconhecendo que você é um pecador. Deus, ele promete perdoar, ele promete restaurar todo aquele que se arrepende do seu pecado. Uma vez que o pecado é um evento diário na vida do cristão, o arrependimento contínuo é necessidade imperativa.
Se todos os dias nós pecamos, todos os dias eu tenho que me arrepender. Todos os dias eu tenho que pedir perdão a Deus. Todos os dias, todo momento. O arrependimento é algo necessário na vida do cristão, por isso deve ser contínuo. A cada dia, todo momento, diuturnamente, eu tenho que pedir perdão a Deus. Quero finalizar essa aula dizendo para você o seguinte: o arrependimento é uma bênção. E por que é uma bênção? Porque ele é dado por Deus, deve ser buscado constantemente por todos aqueles que têm consciência da gravidade dos seus pecados. O arrependimento nos coloca para baixo, sim, fazendo com que Jesus cresça. Aí sim nós seremos santificados. Eu pergunto para você nessa manhã, perguntas para a sua reflexão. Há algum pecado em sua vida pela qual você ainda não tenha se arrependido? Há alguma necessidade de mudança no seu comportamento ou nos seus hábitos? Meu desafio para você nessa manhã é arrepender-se de tudo aquilo que desagrada a Deus. O meu desafio para você nessa manhã é empenhar-se em viver de forma agradável aquele que tanto te amou e que tanto nos ama. Que eu e você, que possamos como igreja nos arrepender dos pecados, nos voltar para Deus. É isso que a lição quer nos ensinar. Crescer para cima. Crescer para cima é você entender que você precisa crescer para baixo, se humilhar e se arrepender. Amém? Quero convidá-la a fechar os seus olhos e orar comigo nessa manhã mais uma vez. Ó Pai, reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Reconhecemos, ó Pai, que temos falhado contra o Senhor, que temos pecado, Pai. O pecado não pode ser algo planejado. Pedimos perdão, Senhor, nessa manhã. Se alguma vez nós planejamos pecar, Pai, nos perdoe, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer brotar em nós, gerar em nós o verdadeiro arrependimento. Não fingido, não lágrimas apenas de fingimento, mas um remorso sincero e verdadeiro, genuíno, de que aquilo que fazemos, ó Pai, é contrário ao amor do Senhor para conosco. O Senhor entregou Jesus na cruz para morrer por nós, não para vivermos em pecado, não para viver mentindo, não para viver adulterando, não para viver, meu Pai, na mentira, na hipocrisia, mas para viver em santidade. Muda-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, santifica a Tua igreja, a começar com a liderança, a começar comigo, pastor, Pai. Santifica a minha vida, santifica a minha mente, meu coração, santifica os presbíteros da nossa igreja, santifique, meu Pai, os diáconos da nossa igreja, santifique os professores de escola dominical, santifique os homens dessa igreja, as mulheres, os jovens, adolescentes, as crianças. Santifica-nos, ó Pai, que possamos nos arrepender genuinamente, Pai, que possamos nos humilhar para que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa, sim, se humilhar na presença de Deus, que você possa buscá-lo constantemente. Qualquer que for a sua dúvida concernente a esse assunto, eu estou aberto para responder qualquer que for a sua questão. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha um bom domingo. Logo mais estaremos anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida.